Bem, então, eu vou começar, eu vou fazer assim, para não ficar uma entrevista muito... Só o professor Marcos fala, né? Eu vou alternar as perguntas, né? Que aí assim dá oportunidade. Mas se um quiser completar a resposta do outro, não tem problema. Né? A ideia aqui não é polemizar, a ideia é realmente a gente abrir o diálogo para uma conversa, né? E deixar que as pessoas expressem um pouco daquilo que elas têm como dúvida, né? Então, eu vou fazendo as perguntas, são muitas. Então, se não der tempo de fazer todas, eu vou tentar juntar aqui. O Tony foi me mandando aqui as questões. Então, logo a primeira questão, eu acho que é uma questão mais eu acho difícil, né? Então, a questão é o seguinte, eu vou juntar duas perguntas, tá? Então, para o professor Marcos. Marcos, olha, quais são as provas científicas que os 6 dias são literais? Ou seja, complementando a pergunta, né? Quais são as evidências geológicas da teoria da Terra jovem? Porque existem os criacionistas da Terra antiga, que não são evolucionistas, né? Que não prescrevem a teoria da evolução de modo nenhum. Então, juntei as duas perguntas, mas, na verdade, é um desdobramento uma da outra, né? E aí passo a palavra a você. Quais seriam as evidências que a Terra é jovem? Muitas, inúmeras. Olha, eu ficaria 10 horas e 45 minutos falando sobre essas evidências. Gente, faz um resuminho. É absolutamente evidente que a Terra é jovem. Olha, por exemplo, a separação dos continentes. O que aconteceu nessa separação dos continentes, deriva continental, placas tectônicas? Falaram que ocorreu por milhões e milhões de anos. A gente subiu lá com os nossos satélites e monitorou esse afastamento. E percebemos que, se você regride esse afastamento, os continentes se encaixam perfeitamente. Aí eu falo perfeitamente, o pessoal fala assim, tem uns pedacinhos, mas é uma coisinha mínima. As bordas são autoencaixantes. Isso prova claramente que essa separação ocorreu recentemente. E ela foi muito rápida no início e diminuiu. Quando separou, o delta do rio Amazonas começou a depositar os seus sedimentos. A gente sabe a taxa de deposição desses sedimentos. O delta do rio Amazonas não chegou nem na metade do Atlântico. E isso dá 6 mil anos. A Lua está se separando da Terra a 4 centímetros por ano. Se você regride esse movimento e faz as contas direita, porque tem uns sites na internet que não sabem nem fazer conta de regressão de Lua, porque eles fazem linear e não é assim, tem vários movimentos que precisam ser colocados. O Adalto Lourenço fez os cálculos, o Jason Lyon, que é um grande astrônomo, cosmólogo e matemático nos Estados Unidos, chega em aproximadamente 600, 700 milhões de anos, as tsunamis na Terra já seriam absurdamente altas. E o que aconteceria na Terra? Nós teríamos que, em 1 bilhão de anos, a Lua bate na Terra, destrói. Carbono 14 é um radioisótopo muito ruim para dizer se a Terra é velha, mas ele é ótimo para dizer que a Terra é jovem. Fomos medir carbono 14, em tudo que tem carbono na Terra, tem carbono 14. E o tempo de meia-vida é 5.735 anos. Encontramos carbono 14 em diamante, em carvão, em petróleo, tudo que tem carbono na Terra tem carbono 14. O diamante é contaminação. Cortamos o diamante tudo em pedrinha, deu a mesma quantidade de carbono 14. Se a Terra faz parte do sistema solar, o sistema solar, se a gente consegue evidências no sistema solar, a gente sabe também a idade da Terra. Júpiter é uma batata quente no freezer. Foram medir a temperatura de Júpiter, menos 153 graus Celsius. O universo é menos 273, ou seja, Júpiter tem uma temperatura 120 graus Celsius acima da temperatura do universo. O Júpiter, a gente foi medir a quantidade de radiação que ele emite e que ele recebe. Ele emite muito mais radiação do que recebe. Ou seja, é como se tivéssemos, de fato, uma batata quente no universo. E todo mundo sabe aqui, gente, que quando você coloca uma batata quente no freezer, e você abre o freezer e a batata está quente ainda, significa que faz pouco tempo que você colocou essa batata quente no freezer. O campo magnético da Terra, todo mundo sabe que está decaindo. Se você regride, porque
o uniformitarismo diz que o presente é a chave do passado. E tudo que está acontecendo agora sempre foi assim. Então, se você regride, há aproximadamente alguns milhões de anos, toda a vida na Terra já estaria aniquilada. Nós temos o sal nos oceanos. Os rios correm para o mar, depositam sal. O sal é removido? Sim, tem métodos de remoção. Fomos medir a taxa de remoção do sal e a taxa de deposição. Se esse processo ocorre há milhões e milhões de anos na Terra, a gente já teria o Mar Morto muito mais denso do que o Mar Morto. Se os radioisótopos estão decaindo na Terra há milhões e milhões de anos, nós deveríamos ter uma atmosfera com muito mais hélio do que tem. A quantidade de hélio na atmosfera, por máximo de tempo que você possa dar para esse processo, e todas as concessões possíveis, a Terra não poderia ter mais que 1 milhão de anos. O que acontece com a idade da Terra? Antes de Darwin, todos os cosmólogos, geólogos e todo mundo datava a Terra como jovem. Sabe quando é que nós passamos a datar a Terra como antiga? Quando os bilhões de anos foram necessários para o darwinismo. Cristãos brasileiros, jovens brasileiros. A gente só acredita que a Terra é jovem. Por quê? Porque a gente quis referendar Darwin. Só isso. Todos antes de Darwin achavam que a Terra era jovem. Cosmólogos, geólogos. E a gente começou a inventar que radioisótopos diriam que a Terra tinha milhões e milhões de anos. A Terra começou jovem, depois ela passou para 1 bilhão de anos, depois passou para 2, para 3, para 4. O universo, idem. É uma narrativa, uma construção totalmente real. A Terra é jovem, a gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. Falei algumas aqui, eu tenho lives que eu acabei de fazer, inclusive, várias e várias lives. Poderia falar por horas. Estou escrevendo um livro. Milhares, não milhões. Esse livro vai sair... Esse livro vai ser bom, né? Porque... Cara, pensa aí. Você foi enganado. Nós fomos enganados. Com falsas evidências de que a Terra... A única coisa que eles têm hoje, professora, esqueci seu nome. Simone, são os radioisótopos. Olha, tem urânio que decai para chumbo. O hélio não bate. Agora, eu fiz uma live recente sobre os vulcões das lacunas. Se quer saber se a Terra é jovem? Pergunte aos vulcões e aos radioisótopos. Aquilo lá é um monte de pressupostos. Ó. Se a quantidade de urânio no início era essa, se não tinha nada de chumbo, a Terra seria velha. Mas a gente não sabe, na realidade, se aqueles pressupostos são verdadeiros. Quando a gente pegou uma rocha nova de um vulcão da Santa Helena e mandou para eles datarem, foi um vexame. As datações foram um vexame. A gente pegou rocha de lava vulcânica de vulcões que supostamente já teriam entrado em erupção há 1 bilhão de anos, com rochas de vulcões novas, dá a mesma data. As rochas do vulcão Santa Helena, sabíamos que tinham 10 anos. Mandamos para os diferentes métodos, um deu 400 milhões, outro deu 1,2 bilhão e outro deu 1,8 bilhão. Por que um método que não funciona, na realidade, dá idades extremamente erradas para uma rocha que a gente conhece a data, a gente confiaria para datar rochas que a gente não sabe a idade. É um absurdo. Eu acho assim que grande parte do que você está dizendo, Marcos, está dizendo, se fomos enganados é porque realmente falta esse conhecimento científico aí que você está trazendo para a gente. Eu digo que na não verdade, contavam... São informações que, assim, nós como leigos, né, nessa área de química, por exemplo, e física, é difícil de você ter argumentos, né, se você não conhece. Eu fui enganado, Simone, então, 40 anos. A leitura do carbono 14 foi o que a gente sempre aprendeu, que era confiável para esse tipo de medição. Para mostrar que a Terra é jovem. Agora, você falou uma outra questão aí, você tocou na tua fala, que eu acho que tem uma questão aqui também sobre isso que vai complementar só o que você está dizendo. Como é que a gente faz, então, cientificamente, a medida do tempo do universo? Porque você falou sobre radiação. Sim. Tem a questão da emanação da radiação de fundo, né, do universo. Sim. Radiação cósmica de fundo. Posso completar um negócio aqui antes, rapidinho? Importante. Eu vou dar as dicas aqui para os youtubers aqui. Vai na internet, lembrei agora, tem um vídeo que está rolando há muitos anos, traduzido para o português, importante, anota aí. A verdadeira história da Terra. É a história de um cientista chamado Robert.
Gentry, com G. Gentry termina com Y. Gentry, Robert Gentry. Procura na internet. Esse cara publicou artigos na Science, na Nature, sobre as pesquisas que ele fez. Eu não sou da área de geologia, nem da área de química, mas ele estudou no microscópio o que acontecia em certas rochas, que eram supostamente rochas que deveriam ter sido formadas ao longo de milhões de anos. Ele, olhando ao microscópio, percebeu que existiam halos de polônio que estavam se degradando, se transformando em outra coisa, e o processo conhecido é que aquilo ali só poderia ter sido aprisionado na rocha se a rocha tivesse sido criada instantaneamente e resfriado instantaneamente. Ele mostrou isso. É como se fosse o seguinte: se você pegar um copo de água congelado e encontrar bolinhas de oxigênio lá dentro, bolinhas, o que significa isso? Nesse ambiente nosso aqui, tropical, você pega uma água e deixa ela ter um ambiente. Qual é a chance de você encontrar uma água congelada com bolinhas de gás lá dentro? Zero. Só vai acontecer isso se a água for congelada instantaneamente. Bum! Aprisionou as bolinhas. Então ele encontrou lá dentro evidências de que não foram milhões de anos. Foi instantâneo. Pum! A rocha virou rocha instantaneamente. Ele conseguiu furar o bloqueio, publicar artigos na Science, até que começaram a perceber as implicações que isso tinha para a teoria de Darwin. Porque é fazer brigadeiro. Né? Fazer brigadeiro tem que ter um pouquinho de manteiga, um pouquinho de leite condensado, Nescau, mistura. Se você tirar um dos negócios, não sai o brigadeiro. Se tirar o tempo, que o Marcos falou tão bem tantas vezes, a teoria da evolução já perde uma das suas principais pernas. Não é possível que haja evolução na cabeça dos evolucionistas sem que a gente dependa de milhões e milhões de anos. Porque para eles o processo é muito lento e gradual, portanto a gente não consegue ver. É por isso que eles falam assim: mas cadê a evolução? Ninguém está vendo. Calma, relaxa, é porque acontece milhões de anos, você não está vendo, mas está acontecendo. Então eles precisam que a Terra e que a vida e que o universo tenha milhões e milhões, quanto mais velho, melhor. Porque aí eles fingem que a coisa está funcionando. Quer falar sobre a radiação de fundo que você falou do universo? A radiação sobre como a gente cósmica. mede o tempo do universo pela Olha radiação. só, a radiação cósmica de fundo é mais ou menos assim. Olha a argumentação. Se o Big Bang ocorreu, deveria formar uma radiação cósmica de fundo. Temos uma radiação cósmica de fundo, portanto o Big Bang ocorreu. Essa é uma lógica frouxa, a gente sabe disso. Esquece de considerar que a radiação cósmica de fundo tem N outras possibilidades de ter sido formada e de outras possibilidades dela existir sem ser o Big Bang. Todo modelo para o universo usa a radiação cósmica de fundo como prova do seu modelo. Inclusive o modelo de um universo eterno. Aí como é que fica então? Olha, uma evidência que é prova de vários modelos não é prova de nenhum. Exatamente. Não é porque temos uma radiação cósmica de fundo que o Big Bang ocorreu, tem outras explicações para ela. A idade do universo é um fiasco, né? 13,8, mais ou menos 0,2, eu não sei como os físicos ousam anunciar isso para o mundo, sabendo que esse número já mudou inúmeras vezes. Tem a tensão de Hubble, que é a equação que eles usam, a constante que eles usam para calcular, por que é tensão? Porque o próprio James Webb acabou com a constante. Né? Cada hora eles anunciam um valor diferente. Olha, então, maldito homem que confia nessas previsões. Agora, a Terra é jovem. Olha, se a gente tiver uma foto, se Deus tivesse tirado a foto assim, pum, e datado a foto, mandado para a gente no WhatsApp, acabou a conversa, certo? Ele mandou, Simone. A foto do James Webb e do Hubble são provas absolutamente incontestáveis de que o universo é jovem. Não tem como fugir. Se você agora tenta falar que o universo é mais velho, estraga. Se fala que é mais novo, piora. O universo, nas fotos do James Webb, o universo, na foto do James Webb, do telescópio James Webb, do Hubble, se mostrou muito parecido com o universo que nós temos hoje, no seu início. Sabemos que o universo envelhece, gasta. Se ele estava parecido com o universo no início está parecido com o universo que nós temos agora, não há como fugir, Simone.
Não sei se você acredita que a Terra é velha ou jovem. Não há como fugir, Simone. Eu estou pensando aí. A Terra e o universo são jovens. Agora a gente só está se divertindo e o outro lado está usando apenas o direito de espernear, que esse é um direito universal. Marcos, se você mas a questão está fechada. Se você permite, Marcos, de eu colocar a minha opinião, assim, porque claro. Eu estou tentando seguir as perguntas aqui. Mas o que eu falei, que eu não tenho uma posição ainda, porque eu acho que essa questão de tempo, né, é uma questão difícil mesmo, porque o tempo é uma coisa assim, muito relativa. Quer dizer, quanto jovem é e quanto velho é, eu certamente não subscrevo essa teoria evolucionista de que bilhões e cada vez tem mais milhões, como você falou, porque você tem que sustentar um tempo assim longo para você poder dizer que houve tão mudanças radicais assim, e ainda que nós estamos melhorando, né? Quer dizer, num processo evolutivo que é positivista, né? Que a gente ainda está indo para uma humanidade melhor, uma criação se aperfeiçoando e não evoluindo, como vocês falaram. Isso aí é absurdo, né? Mas a questão é de o quão jovem é e qual seria essa medida, eu acho complicado a gente conseguir medir. Mas eu acho que a Bíblia deixa muito claro. Você falou sobre essa questão, né, das evidências, coisas que servem de evidências para várias teorias não são exatamente evidências. Mas, Simone, né? Eu acho que um cristão não pode achar que isso é uma questão aberta e que ele pode ter várias opiniões, porque a Bíblia deixa muito claro. Olha, quando Jesus é questionado sobre o casamento, ele diz: não tendes lido que desde o princípio eu os fiz homem e mulher? O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você é professora de grego. O grego do princípio que Jesus usou é a mesma palavra que a Bíblia inteira usa para o princípio do hebraico. Sim. Então Jesus está falando assim: eu criei o homem junto com o céu e junto com a terra. Acaba qualquer processo evolutivo, certo? Sim. E há uma cronologia em Gênesis. De Adão até Jesus, Gênesis deixa muito claro que se passaram 4.000 anos. Se a genealogia estiver toda completa, né? Sim, mas por que você duvidaria da palavra de Deus? Não, se há uma cronologia linkando, né, todos os patriarcas, a gente teria que achar que alguém foi negligente para duvidar. E está ali, 6.000 anos. Então, acho que o cristão não tem que ter dúvida. A gente sabe que a vida é jovem, que Deus fez junto o homem, os céus e a terra. E a gente tem que se render aos fatos. Quando a gente não se rende a esses fatos, a gente começa a fazer compromisso com ciência de homens. Por exemplo, quando o pessoal fala que eu falo mal do Big Bang, o pessoal fala assim: mas Marcos, o Big Bang é uma teoria muito bem estabelecida. Eu falo: por quê? Por matemática e física. De quem? De matemáticos e físicos naturalistas. Contrários, inimigos da nossa fé. A gente vai passar uma mensagem para os nossos jovens que eles podem crer em físicos e matemáticos ateus, só porque aquela teoria talvez bata com a leitura que a gente possa fazer de Gênesis. A gente passa uma mensagem que dá mais valor à ciência de homens naturalistas do que a palavra de Deus, que é clara, especificamente dizendo que o universo é jovem. Eu acho que esse compromisso foi o que levou o primeiro compromisso com os milhões de anos. Agora, os nossos jovens, 2/3 estão se tornando ateus, 2/3, um monte de jovem está naquela associação, a associação das letrinhas, né, que fala que a gente pode ler a Bíblia com Charles Darwin. E que a gente pode achar que Darwin é amigo de Deus e que a Bíblia é alegoria, que Gênesis não é fato, que Adão e Eva não são literais. E aí vem o Craig e escreve um livro, In the Quest of the Historical Eden, destruindo ainda mais os alicerces da nossa fé. Estamos jogando os nossos jovens no colo do ateísmo. Essa é a minha luta, é a luta do Rodrigo também. Vamos lutar até o fim, né, Rodrigo? Vamos. Então, só complementar uma coisa aqui sobre isso, que vamos esquecer um pouco esse negócio de constantes, de física, que eu acho que a maioria aqui das pessoas não sabe o que é isso, faz a menor ideia do que é isso. Acho que a grande constante que está acontecendo na cabeça das pessoas, constante no sentido de permanência, é que as pessoas estão idolatrando, endeusando a ciência secular, sem perceber. E no pacote vai a idolatria, que eu já sentia desde lá da minha época de escola, da física e da matemática. Quando você bota números com tamanha precisão, as pessoas falam: meu Deus, que coisa linda, é a verdade. Eu não sei, alguma coisa na psique humana, ou talvez da sociedade ocidental, que quando você fala em física e matemática, e você já começa a ser inculcado disso na escola, pelo menos eu fui. Parece que elas são as disciplinas rainhas, o resto é tudo subalterno.
Então, se o cara falou em nome da ciência, da física e da matemática, você faz amém. Só que eu não faço amém. Eu faço amém para a Bíblia. E aí, sobre a questão da idade da Terra e a questão da idade dos seres vivos, a pergunta que eu sempre me fiz, não foi a primeira vez que fiz esse tipo de pergunta, eu ficava me perguntando se Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, qualquer coisa, pelo poder da sua palavra, e vai criar um outro mundo, uma nova Israel, que desce do céu, você acha que ele vai fazer isso ao longo de milhões de anos ou vai fazer de repente? Então, por que você que duvida, se você crê que a nova Israel será criada no tempo de Deus, de repente, de uma vez, que as pessoas não vão ter sido transportadas para um mundo que está sendo em criação lenta, por que você duvida da capacidade e do poder de Deus de fazer tudo de uma vez e no tempo que ele quis, na data anterior, na data recente e de uma vez? Então, minha dúvida sempre foi, por que Deus fez em 6 dias e não de uma vez, por exemplo, né? E a resposta eu acho que eu sei, né? Porque ele quis demonstrar a necessidade de um calendário, do descanso, do planejamento. Certo. Podia ter feito assim, está feito. Posso falar mais uma coisinha, Simone? Pode. Ó, a última evidência, gente, os cometas. Cometas são feitos de gelo. Gelo, água, amônia e mais um gás, metano. E eles circundam a Terra. E a gente sabe a taxa de descongelamento desses, vagam pelo universo. Foi feita uma conta que no máximo dos máximos, os maiores cometas poderiam ter 100 milhões de anos. E o universo tem 13,8 bilhões, com cometas vagando por aí, imensos. Aí falaram assim, não, ciência, ciência, ciência. A minha física explica. Isso vem do cinturão de Kuiper. Cinturão de Kuiper é um monte de bloco de gelo, que de vez em quando solta um lá e é uma maternidade do novo cometa. Aí eles começam a derreter. Maldito homem que confia no homem. Fomos lá com a Voyager, passamos pelo cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper tem cometas? Tem blocos de gelo? Não. Tem asteroides, tem blocos de rocha. Aí, o que eles falaram? Espera aí, não vamos nos dar por vencidos, porque a Bíblia não pode vencer, a Terra não pode ser jovem, o universo não pode ser jovem. Não, é a nuvem de Oort, né? O-R-T. Não, existe uma nuvem, gente, bem lá longínquo no universo, esse tipo da explicação naturalista, que está cheio de bloco de gelo lá, não é mais o cinturão de Kuiper, é a nuvem de Oort, só que a gente não consegue ver, tá? Mas acredita, tá bom? Acredita que existe. Eu digo que isso é um saci pererê da ciência, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Essa nuvem de Oort existe? Existe, existe na imaginação dos físicos. O cometa, Simone, é uma evidência claríssima de que o universo é jovem. E a Terra está no universo. E a Terra é jovem. Para fechar aqui, porque realmente vai ficar só, senão a gente vai ficar só em torno A gente dessa tem questão. várias perguntas, tá? Eu Isso sei. foi Mas só o complementar começo. aqui. Foi só o começo. Que Essa está rendendo, Simone. Porque você mesmo, na sua apresentação, falou ali rapidamente da questão do petróleo, da formação do petróleo. A gente sabe hoje que o petróleo pode ser feito muito rápido em laboratório. Petróleo e carvão mineral. O que você aprendeu na escola, na universidade? Que o negócio demorou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar do tal do dilúvio universal de Noé, né? Você acha que isso é conto de fada? Não, isso aconteceu. Não, claro. De onde você acha que veio a matéria orgânica que deu origem do petróleo e do carvão mineral que está espalhado pela Terra? Dilúvio de Noé. Soterrou milhões e milhões e milhões de toneladas de animais, vegetais, E árvores. e ali criou-se o petróleo que você está tirando aí hoje. Aí você pode até emendar no que eu falei antes, né? Ai, mas e o gás carbônico? É maravilhoso. E mesmo que você não ache que eu te provo aqui agora. Sabe por quê? Porque um dia, todo o gás carbônico que está aqui na atmosfera esteve em forma de... Se você está queimando petróleo, você está simplesmente soltando para a atmosfera o que um dia já esteve na atmosfera. Hã? Porque para as plantas crescerem, precisa de CO2. As plantas do vamos passado continuar cresceram, aqui, vamos foram ver. Olha só, soterradas, não, olha. virou petróleo. O naturalismo diz que a agricultura é recente demais, a história escrita é recente demais. Sabe como é que eles explicam por que a agricultura é recente demais? Porque os homens ficaram 130 milhões de anos na Terra sem descobrir a agricultura. Aí, há 6 mil anos, pum, descobrimos a agricultura. Aí começamos a crescer, a desenvolver mais. Gente, todo mundo que está aqui. Caiu uma sementinha, você jogou uma terrinha, choveu, nasce. Ficamos 130 milhões de anos e não descobrimos isso. Difícil, né?
Olha só, pode um negócio desse? Vamos As civilizações são recentes, a escritura é recente, a árvore mais antiga da Terra é o pinheiro Matusalém. Tem árvores eternas, elas não morrem, elas não têm mecanismo de apoptose. O pinheiro Matusalém, 4.500 anos. Tem um pinheiro no Chile que diz que é mais velho, 5.300. Tem uma alga na Austrália que cresce no fundo do mar, imensa. Foram medir 5.000 anos. Tudo dá 6.000 anos, tudo dá 6.000 anos. E a gente acha que é milhões de anos e que a gente pode colocar o íon da Bíblia como eras. Pode, cristão? Não pode, não. Pode não, pode não. Isso era outra questão, tá? Que é uma questão também que está aqui. Peraí. Porque... Bom, vamos falar primeiro sobre a ciência, né? O que você falou, Rodrigo. De fato, isso vem com o racionalismo, né? Então, a gente tem o iluminismo trouxe isso, né? Essa coisa na fé cega na ciência, e isso hoje é uma coisa que no meio acadêmico é o que é a norma, né? Então, a fé na ciência vem em primeiro lugar. É o que você falou, de todas as hipóteses, a hipótese da mente inteligente é que é descartada, que na verdade deveria ser a mais racional, se a gente pensasse em termos de racionalismo, mas é descartada, né? Então, é isso. Agora, sobre essa questão de linguagem, e aí eu acho que entra um pouquinho assim na minha área, sobre a questão da linguagem da Bíblia, né? Porque vocês falaram em algum momento aí sobre a relação entre Bíblia e ciência. Então, a questão é o seguinte, a questão que foi feita aqui, olha, se toda a ciência está na Bíblia e não nas descobertas feitas também pela observação e pela experimentação da natureza e da aplicação de modelos teóricos, por que as grandes descobertas científicas não foram feitas só lendo a Bíblia? Quer dizer, o que eu entendi quer dizer, elas foram feitas através da observação da natureza, da experimentação, quer dizer, do que a ciência faz em relação à natureza, né? Porque o que eu entendi dessa questão é que existe uma diferença entre a linguagem científica, claramente, e a linguagem bíblica. Na linguagem bíblica, o propósito da Bíblia não é fazer ciência, né? Então, como é que a gente responderia isso? Essa não foi a tese defendida aqui. A gente disse que a Bíblia tem muita ciência. E toda vez que a ciência confrontar a Bíblia, fique com a Bíblia. Obviamente, a Bíblia diz que estáis sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Sim. Pergunte, porém, aos animais, pergunte à terra. A Bíblia nos incentiva a fazer ciência. Ninguém está tirando o valor da ciência. A gente está dizendo que quando a ciência de homens confrontar a palavra de Deus, fique com a Bíblia. Exatamente. Exatamente. E a Bíblia, a ciência, Deus criou a ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Deus guia a ciência. As grandes descobertas da ciência foram feitas porque Deus... o Fleming, quando descobriu a penicilina, ele saiu de férias. Quando ele voltou, estava lá um fungo comendo a bactéria. Aí chegaram para ele e falaram assim, Fleming, grande, ciência, ciência, ciência. Olha os homens fazendo bem para a humanidade. Sabe o que o Fleming respondeu, Simone? Eu não fiz nada. Eu só dou graças a Deus porque ele me deu o privilégio de descobrir a penicilina que já estava lá, foi Deus que fez. Então, a ciência nos aproxima de Deus. Como você mostrou, a gente vê que os grandes cientistas, eles não eram ateus, grandes descobertas eles científicas foram feitas. Elas não foram feitas no pressuposto do ateísmo e da não existência de um Criador, né? Descobrimos os antibióticos, a eletricidade, tudo. Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que a tese é que quando uma ciência tentar confrontar Deus, confrontar a sua existência e as verdades científicas da Bíblia, saiba que a ciência está errada. Que é a Bíblia que tem a verdade absoluta. Na verdade, só complementando um pouco isso aqui, eu pergunto aos senhores e senhoras aqui, aonde surgiu a ciência? Aí tem uma pergunta paralela que não dá para responder aqui agora. Eu mesmo, né, que sou, de uma certa maneira, cientista também, eu só fui entender o que é ciência depois do meu doutorado. Então, às vezes, a gente parte de um pressuposto do que é ciência e a gente não sabe o que é ciência. Eu não sabia. Eu fazia a ciência meio de forma robótica, meio de forma de vai fazendo, vai seguindo, mas eu nunca questionei as bases filosóficas da ciência. Só depois de um tempo que eu fiz isso. E nesse processo, uma das coisas que eu descobri é que não é uma coincidência que não apareceu a tal da ciência nas tribos aborígenes, não apareceu nas tribos da Amazônia, não apareceu na Índia continental, não apareceu em nenhum lugar do planeta. Sabe onde apareceu? Na Europa pós-medieval. Sabe por quê? Porque o pressuposto cristão da existência de um Deus anterior à matéria e energia, um Deus inteligente que criou um universo, um cosmos e não o caos, um universo organizado, faz com que as pessoas pensem que
este Deus pode ser conhecido através da sua obra. E mais do que isso, a ideia da separação de Deus e da sua criação, diferente, por exemplo, do hinduísmo, que não permite que as pessoas vejam essa separação, inclusive é até uma ofensa religiosa, porque você não pode fazer esse tipo de coisa numa natureza que é o próprio Deus. É como se fosse uma ofensa para muitas religiões você estudar, avançar. O próprio islamismo tem um pouco dessa perspectiva, né, que você não pode adentrar. No cristianismo, não. É claro, Deus criou e Deus chama para que a natureza, como um segundo livro de revelação, que possa ser explorada. Então, as pessoas, por esse pressuposto de que existe um Deus anterior à matéria e energia, um Deus racional, que criou com intenção e propósito, as pessoas foram atrás da natureza como um produto da intenção de Deus para entender a mente de Deus. Então, o pressuposto está no cristianismo. Em nenhuma outra religião no mundo isso aconteceu. Então, isso é muito importante a gente esclarecer. Romanos, né, 1, né, que os atributos invisíveis de Deus facilmente se reconhecem, né? Então, a gente olha, a gente consegue ver Deus dessa forma, né? Também. Pelo menos a graça comum, né, permite que o homem reconheça os atributos de Deus. Agora eu vou para uma pergunta que eu acho que é mais light. Bem, se vocês consideram que a sequência de Fibonacci pode ser considerado um tipo de DNA de Deus na Terra? Você eu vou deixar contigo, hein? Olha, tem algumas evidências, obviamente, que apontam para Deus. Acho que a sequência de Fibonacci é uma razoável. O pessoal fala assim, olha, também tem aquela proteína que tem forma de cruz. Como é que ela chama? Tem algumas, mas eu não uso nas minhas palestras. Eu acho que elas não são fortes o suficiente. A gente tem muito mais evidências muito melhores que essas. Por exemplo, a gente tem o Código da Vida. Aguinaldo Timóteo Gal Costa, TGC. O código é totalmente arbitrário. Ele não está linkado com nenhuma força natural. Não há nada na natureza que me diga que CTA igual a valina, GTA igual a valina. Nada. É totalmente uma escolha arbitrária. A informação da vida é uma escolha arbitrária, como todos os códigos são. Então, quem disse no código ASCII que 10000001 é a letra A? O criador do código ASCII. Quem disse só tem duas explicações, ou é arbitrário, né, ou então tem que ter um criador para fazer essa sequência. Não, ou é linkado a alguma força natural. Tinha um livro que chamava Predestinação Bioquímica. Tentava explicar como que a vida tinha sido predestinada por forças naturais. O autor do livro hoje é defensor do design inteligente, porque ele viu a incoerência da sua tese. Então, a informação não tem como linkar a forças naturais. E o pior, o nosso código é o melhor de todos os códigos possíveis. O código 4x3 da vida é de ordens e ordens de grandeza, melhor do que qualquer tipo de código que tenha sido criado pelo homem. Ele tem o splicing alternativo, o overlapping genético, tem a IP genética, tem mecanismos de desligar e desligar os genes. O overlapping genético é uma mistura dessas informações. A informação está zipada, encriptada. Ainda não tem espaços vazios nas sequências das proteínas, dos genes? Espaços vazios? Tipo assim, na sequência. O que determina a sequência? A estrutura final da proteína. Olha, e outra coisa, olha, para uma proteína de 100 aminoácidos, você tem uma quantidade de 20 elevada a 100 possibilidades. Somente uma é funcional, e a funcional está na vida. Esgota os recursos probabilísticos do universo. A gente não tem sorte suficiente para ter sequer uma proteína. E o humano é feito de 5 milhões de proteínas, se você considera todas as modificações pós-traducionais. Então, nós temos umas evidências, o DNA é o pendrive de Deus. Outro dia o pessoal falou assim, Marcos, encontraram a partícula de Deus, né? Isso não aponta para Deus? Eu falo, eu não quero partícula, eu tenho o DNA já, eu tenho o pendrive de Deus, o hard disk de Deus. Então, a gente tem, além da a sequência de Fibonacci, eu não uso, pode ver nas minhas palestras, porque eu acho que é uma boa evidência. A gente tem super, mega ótimas evidências que a gente pode usar muito mais fortes do que ela. Deixa eu dar só uma complementação para o povo entender a linguagem, que ele fala muito difícil, cara bioquímico, hardcore. Aí, deixa eu tentar falar o portuguesão claro, basicão. Imagina o seguinte, ele está falando o seguinte, estou tentando traduzir aqui, splice alternativo, o povo já, o cabelo caiu, né? O DNA,
a tal da molécula da vida que está em todas as nossas células, é ela que determina uma série de coisas. A partir do DNA, ali tem um código, tem informação. Tem muito pouca matéria, tem informação que vai pegar, digamos assim, o alimento que você comeu, os pedacinhos da coisa que você comeu, e vai, a partir dali, dizer, pega esse pedacinho, junta com aquele pedacinho, com aquele, forma a molécula tal, que vai virar o tecido tal, que vai virar o órgão tal, que vai virar o seu cabelo comprido, que vai virar seu olho, que vai virar tudo no seu corpo, certo? O DNA é que vai determinar, ele que vai dar as ordens lá para a coisa acontecer. Então, ele é um código que manda fazer, certo? Então, é informação. O que ele está dizendo é que não existe nada na natureza, não existe uma força, uma lei, que explique por que aquela letrinha está coladinha com a outra e não com a outra. Porque ali tem um código, tem um texto, que dá uma mensagem clara. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Aí esse exemplo sempre bom. Qual é a probabilidade de eu estar andando aqui agora, meu celular aberto, e sei lá, estou com a tecla aberta aqui do WhatsApp, eu estou andando aqui, tac. Daqui a pouco a minha esposa recebe. Minha linda, vamos almoçar amanhã lá no restaurante tal? Qual é a chance disso ter acontecido aleatoriamente? Com meu bolso sacudindo, com a chave batendo? 0. Se ela receber essa mensagem, significa que alguém, uma mente inteligente, escreveu essa mensagem, letrinha após letrinha, com a intenção de fazer com que ela faça alguma coisa. Isso é o DNA. Porque se o meu bolso estiver sacudindo e eu mandar um texto pelo meu bolso, sacudindo com as teclas abertas, vai chegar lá aquelas coisas que parecem russo, né? K, W, Z, nada com nada. Então, isso que ele está dizendo. Que o DNA é isso, é um código perfeito, uma letrinha após a outra, que dá uma mensagem perfeita. Então, necessariamente, foi uma mente que colocou letrinha por letrinha, porque não tem lei da química, da física, que possa fazer isso. Tem uma simulação bem interessante que fizeram assim, se você pegar todos os átomos do universo e transformar em macacos, metade dos átomos transformar em macacos, a outra metade em máquinas de escrever. E se você der a esses macacos 13,8 bilhões de anos, eles jamais escreverão sequer a primeira frase de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. A gente tem frases de 10 mil, 20 mil, 30 mil letras com sentido, é um poema. E esse poema, na realidade, não está escrito de um sentido só. Você lê ele de trás para frente, de frente para trás, você pula uma letrinha. Tem poemas em cima de poemas, em cima de poemas, tudo codificado dentro do mesmo poema. Um único gene expressa várias proteínas. Então, a gente não tem sorte sortuda nesse universo para ter a sorte sortuda que temos. Quando os anões do orçamento falaram que ganharam 274 vezes na loteria, quem lembra dos anões do orçamento? Os seus velhinhos, hein? Que nem eu, que eu também lembro, tá? Levantou a mão, né, irmão? Ó, o que acontece? Eles falaram que ganharam 274 vezes na loteria. Alguém acreditou? Gente, a gente ganhou milhões de vezes na loteria cósmica? Não pode. Uma mente inteligente fez toda essa informação. E quanto tempo nós estamos na Terra? A gente sabe a quantidade de mutações deletérias que nós estamos acumulando. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Olha para o seu pai do seu lado, se seu pai estiver aí. Seu pai é 50 a 100 mutações deletérias melhor que você. Você está estragado um pouco mais. A gente sabe a quantidade de mutações deletérias que nós temos. Vamos fazer a conta? 6 mil anos, Simone. Tudo dá 6 mil, 6 mil, 6 mil. Eu já fui big banguista, evolucionista, milhões de anista. Eu me converti aos dados. Bem, eu acho que ainda dentro desse assunto ainda tem umas questões aqui. Vou fazer, acho que só mais uma, porque as outras questões estão mais para o lado do ecologismo e tal. Pergunta é a seguinte, é uma questão de hermenêutica bíblica, tá? Então, mas é uma questão sincera, tá? Em Gênesis 1:2, a Terra passou a um estado caótico, né? Porque lá o verbo hebraico, raya, indica essa passagem de estados de passar para um outro estado. Esse estado é incompatível com o registro do profeta em Isaías 45:18, que fala que Deus não criou a Terra para ser um caos, né? Então, o que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. É isso, olha, tem um programa que eu fiz agora com o Ricardo Aragão, um grande estudioso da palavra, sabe hebraico e grego como ninguém.
Já fiz um programa com o pastor Ayrton Williams sobre essa afirmação. YouTube. Sensacional. No YouTube, Já, né? a reverenda Ageu Magalhães foi presidente dirigiu o Seminário Presbiteriano em São Paulo por 17 anos. Todos eles são categóricos a afirmar que essa a afirmação de que a Terra estava num estado caótico é totalmente desvinculado do sentido do hebraico do texto. A terra estava sem forma e vazia, segundo ele, significa Deus ainda não tinha preparado a terra para que ela fosse habitada. Mas ela era linda, maravilhosa, era cheia de água, uma bola azul fantástica. Sem forma, ele não tinha ainda estruturado a terra para acomodar a vida. Então vai lá, ele separa a parte seca da parte aquosa, os continentes da água. E quando ele diz vazia, vazia de vida. Não vazia de forma, não vazia. Deus não faz caos, Deus não faz coisa feia. Quando Deus faz, ele faz bonito. A terra era linda, só que ela não estava preparada ainda. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor. Tem tanto planeta maravilhoso, não tem? Mas eles não são habitáveis. Ninguém vai para Vênus, ninguém vai para Marte, né? O Elon Musk quer levar você para Marte, não vá. Vai ser um desastre. Aquilo lá não suporta a vida. A atmosfera é rarefeita, o solo não tem os elementos para crescer, plantinhas, só levando a terra para lá para poder melhorar, mas se você levar a terra para lá, estraga a terra. Então nós temos ali no hebraico original, absolutamente uma terra que ainda não tinha sido estruturada para ter vida, só isso que o texto quer dizer. Essas coisas aí são adaptações que a gente tenta fazer para colocar ali o hiato, né, aquela teoria do gap e tal, para que acomode, jogue lá dentro os milhões de anos. Tudo isso surgiu depois de Darwin. Todos os hebraístas até Darwin, gente, todos os hebraístas até Darwin, até os mais colados com Moisés, interpretavam a Bíblia sem gap, sem nenhuma inconsistência com Gênesis 1 com 2, porque na estrutura do hebraico, primeiro se apresenta os grandes pontos, depois se detalha, e sem essa história de que a terra era um caos vazia, que Deus... Você acha que Deus faria um negócio mal feito, deixava lá por milhões e milhões de anos, depois fala, gente, eu fiz aquela terra, ela está meio mal feita, né, Rodrigo? Deixa eu dar um jeito nela. Estava sem pressa, agora eu vou acelerar, fazer em 6 dias, porque o negócio está acabando aqui. Filosófico e teologicamente não faz sentido também, Simone, entendeu? Então, assim, teve uma outra coisa que você falou, que eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre a teoria do design inteligente. Você falou sobre que tinha mais ou menos, isso aqui eu tinha notado, sobre umas 1.200 confluências ou evidências de por que o único lugar habitável no universo seria a Terra. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O Rodrigo vai falar um pouco também, mas olha, esses 1.200 sou eu que estou acumulando, tá? Eu escrevi literalmente porque você falou isso. Mas, né? Tem muito mais. Tem outros sites aí, tem sites que apresentam 5.000, 7.000, 8.000. A Terra é absurdamente espetacular. Olha, ela tem nitrogênio, ela tem oxigênio, ela tem gás carbônico, que é o gás da vida, sensacional. Deus viu que era muito bom, porque o gás carbônico é bom, gente. Estão demonizando a criação de Deus, está dizendo que Deus pôs um gás venenoso aqui na Terra, que você tem que pagar para viajar, porque agora você já está pagando R$30 para viajar, né? Tá lá, compre sua cota de carbono, R$30. Daqui a pouco vai ser obrigatório, até para comer picanha. Eu fiquei com medo, rapaz. Vai aumentar. Então, ó, a gente tem um monte de condições na Terra que só a Terra tem. A Terra é sensacional. Tem a biota, tem os micro-organismos no solo, você tem a camada de proteção do ozônio, você tem o campo magnético. A gente vai listando. A Terra é absurdamente sensacional. Mostrando que aquele versículo bíblico não está certo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens de presente. E ele estrutura essa terra desde o início. A terra já era maravilhosa. Só faltava separar as águas dos continentes e botar vida lá. Foi o que ele faz em Gênesis. Só para completar aqui, realmente não tem como, né, de cabeça, de saber falar esse tipo de coisa, mas são muitas evidências que comprovam aí, que dão uma base muito forte para uma coisa que é chamada princípio, uma das maneiras de interpretar essa palavra difícil, princípio antrópico, que a Terra foi feita para o ser humano. Ela não foi feita simplesmente, fez, e aí de repente Deus falou, vamos botar um negócio aqui. Não, ela foi feita com a intenção de
de ter a vida que tem, e o ser humano. E aí você começa a ver uma série de coisas que são essas constantes e essas regularidades, esses ajustes finos que a Terra tem para manter a vida. Eu não sou físico, né? Não fico pensando nesses números, mas eu vou falar assim de novo no popularzão. Se a Lua fosse um pouquinho mais para frente, alterava completamente as marés. As marés que sobem e descem todo dia, 2 vezes por dia, elas são reguladas principalmente pela distância e o tamanho da Lua. Se a Lua fosse um pouquinho maior, um pouquinho mais para frente, arrebentava com tudo, ia ter marés gigantes, ou não ia ter maré. As marés são fundamentais para renovar as águas, para circular. Boa parte da circulação das correntes dos oceanos é por causa da maré, a rotação da Terra junto com as marés. A quantidade de oxigênio que existe na atmosfera, ela é precisa. Se ela aumentar, seres vivos que respiram com base em oxigênio, dependendo da umidade que tiver no ar, entram em combustão espontânea. Queima. Se diminuir, você morre sem ar. Por que você está dizendo isso? Vai lá para cima do lugar que eu fui lá para aquele, como é que é lá no Equador? Quito. Eu, inocente, cheguei lá, tinha que fazer uma palestra no dia seguinte, cheguei lá, de noite não conseguia dormir. Falei, mas não fico nervoso assim, porque eu não estou conseguindo dormir. Aí eu falei, meu Deus do céu, estúpido. Você está num lugar de 2.000, não sei quantos metros de altura, está faltando oxigênio. Não é isso? O oxigênio que a gente respira aqui, a proporção é perfeita. Se diminuir, você morre sem ar. Se aumentar, você explode. Então, são centenas e centenas e centenas de evidências desses ajustes perfeitos, que a gente nem repara. Não é isso? O Sol, se ele for um pouquinho para frente, torra a Terra. Se ele for um pouquinho para trás, congela a Terra. E por aí vai. É muito bom. Então, olha só, perguntas mais simplesinhas. Todos os tipos de animais que existem hoje estavam na arca? Sim, olha, tem uma palestra legal, gente, super bacana, maravilhosa, porque é minha, né? Do Noé, o dilúvio, a arca e os dinossauros. Até pensei em falar sobre ela amanhã, mas a gente tem uma outra. Então, você assiste lá na IPPTV, tem quase 300 mil visualizações. Parece que o pessoal gostou. 6.000 animais entraram na arca. Apenas 1/3 da arca estava ocupado. E a arca era imensa, imensa. A arca só flutuaria se tivesse com 1/3 de animais. Gênesis é um relato técnico, sóbrio, coerente e consistente. É um engenheiro falando para outro engenheiro. Faça uma arca com essas dimensões, coloque uma janela, coloque uma entrada de ar, coloque 3 andares, faça assim, faça assado. Isso não é alegoria, gente. Outro dia eu estava numa discussão com uma pessoa que faz parte de uma associação aí, que eu não vou dizer o nome, só vou dizer que começa com AB e termina com C2. E nessa associação, a moça veio e falou assim para mim, aprendi naquela associação, professor, que Gênesis é poesia. Mas estão destruindo a autoridade da palavra de Deus para adaptar Darwin ali dentro. Gente, pode? Não pode. Querem trazer uma teoria de homens para dentro da nossa fé e destroem a palavra de Deus. Tem um monte de poesia em Gênesis. Poesia em Gênesis. Gênesis, a estrutura do hebraico é técnica, para relatos de fatos. O Ageu Magalhães, na entrevista que ele me deu lá na IPPTV, no meu Fé e Ciência, ele disse, Marcos, 99,8% da estrutura do hebraico, os verbos, como é que eles estão colocados, as palavras e tudo mais, é usado em hebraico para descrever fatos. E a única poesia que tem em Gênesis é quando Deus faz Eva para Adão, e Adão usou a velha tática que todos os homens usam, né? Fez uma poesia para Eva, querida, te darei a lua, não é? Não é assim? Agora, ele estava fazendo uma poesia sobre um fato, que ele tinha ganho uma esposa. Então, nós temos um livro totalmente digno de confiança em Gênesis, e a gente pode ficar tranquilo de que a nossa fé é alicerçada na mais pura razão. Deixa eu completar isso rapidinho com uma coisa que me ajudou, há muitos anos atrás, a entender esse processo de como caberia tanto animal na arca, né? A primeira coisa que eu vi, tem muito mais coisa. O próprio Marcos tem essa palestra importante. Tem coisas que o Adalto Lourenço já botou aí para a gente ver em português. Tem o Célio que está com a gente na TDI Brasil. Fera, conhece tudo de dilúvio, essas coisas. Mas uma coisa que me marcou muito, assim, que eu falei, aí eu comecei a
entender, fazer a conexão. Eu estudei em biologia, como todo mundo que estuda desde a escola até a faculdade, que tem lá uma classificação dos seres vivos, certo? Classificação que é um pouco arbitrária, é uma baseada em morfologia, né? Assim, então, reino, filo, não é isso? Vocês lembram disso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Os reinos são reino vegetal, tipo os grandes grupos, as grandes diferenças, não é isso? Então, dentro de cada grupão desse, tem as coisas mais parecidas. Quando você vai afunilando, você chega mais ou menos no nível de família, você está falando dos canídeos, dos felídeos, não é isso? O leão, pô, ele é um leão, mas ele não é parecido com um gato? Não tem mesmo... Você já viu um gato, você viu um leão, pô, mesmo jeitão, mesma forma geral, mesmo padrão geral. Quando a Bíblia fala de espécies que entraram na arca, ela não fala de espécie, ela fala disso. Fala de tipos. São tipos. Ou seja, é como se fossem famílias. É como se tivesse colocado... Foi isso que aconteceu, né? Botou pares da mesma família. Ah, então você está querendo dizer que tinha lá um cara lá que virou leão e gato? Sim. Não é possível, você está ficando doido. Não estou ficando doido, não. Aí o exemplo mais batido, corriqueiro, que a gente tem que falar aqui, que me vem à cabeça, é das raças de cachorro. Se você... Quem me falou isso a primeira vez foi o Ricardo Marques, numa palestra há muitos anos. Eu falei, rapaz, mas não é? Se você pegar, imagina todas as raças de cachorro que tem, sei lá, 50, não sei quantas raças. É tudo cruzamento a partir de uma única espécie de lobo. Que foram sendo diversificados, separados geneticamente, mas continuaram todos sendo cachorro. O fila consegue cruzar com o pincher, só não dá mecanicamente. Mas, teoricamente, daria. Se você encontrar essa bicharada morta no registro fóssil, em camadas, você vai fazer igual o Darwin, esses malucos. Tá vendo? O pincher virou o dálmata, que virou... Não, meu filho, é o mesmo bicho, só que ele está diversificado, porque existe uma plasticidade interna. E é o mesmo caso com Adão e Eva. Adão e Eva geraram toda a humanidade. Eles, dentro deles, tinha a potencialidade genética de virar tudo que a gente está vendo aqui. É isso, simples assim. Bom, vamos seguir, mas eu só quero fazer um comentário, Marcos, porque já que você citou a ABC2, né, infelizmente, eu nunca ouvi isso que essa moça falou contigo, que eles ensinam que Gênesis é poesia. Eu também costumo seguir muitas coisas que eles publicam e tal, né, então acho que não é o que eles subscrevem, não, tá? Então, só vou dizer isso para não ficar parecendo que parece que assim, eles não têm uma posição pelo criacionismo teísta, apesar de que tem pessoas dentro da ABC2 que subscrevem essa visão, né, sobre que não é a minha, tá? Então já deixo logo de cara aqui que eu não subscrevo nada que tem relação com a teoria da evolução ou evolucionismo. Acho que a gente não deveria mesmo. Mas eu entendo que talvez ela tenha ouvido isso, mas não num contexto que foi de ensino da ABC2, né? Quer dizer que eles subscrevam isso, né? Mas eu acho que isso não é importante também, assim, da gente continuar falando, né? Assim, então, eu vou passar para outra questão. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Sigo a ABC2 há muito tempo, desde a sua criação. Sigo os lives, sigo os livros, sigo as palestras. A ABC2 diz que ela é pluralista, defende as 4 posições. Ela não defende, ela é evolucionista teísta. Os seus livros são evolucionistas teístas, suas palestras são evolucionistas teístas, todos os seus diretores são evolucionistas teístas. Eles dizem que não são, mas são. Quando eles falam do design inteligente, eles criticam o design inteligente, eles destroem o design inteligente. Quando eles falam do criacionismo, no Bible Talk, por exemplo, todos os podcasts que a ABC2 paga para ter no Bible Talk, são podcasts que criticam a Bíblia, criticam o dilúvio, relativizam o texto bíblico, e eu quase que vou lá bater neles. Porque outro dia fez por exemplo, sobre o dilúvio. Como poderia ter coberto os montes? O Himalaia, os Alpes. Eles nem sequer lêem a Bíblia, eles nem sequer lêem a ciência. Os montes Alpes e Himalaia são pós-diluvianos. E todos os podcasts da ABC2 no Bible Talk são evolucionistas teístas criticando o design inteligente e o criacionismo bíblico raiz. Essa é a minha posição sobre a ABC2. É uma associação que tenta destruir
a autoridade da palavra de Deus e tenta fazer-nos convencer de que o evolucionismo teísta é compatível com a nossa fé. Não é. Estamos com o inimigo entre nós. Eles estão entre nós, estão cooptando os nossos jovens, estão pagando bolsas de estudos para eles coordenarem grupos. Eles são financiados por um organismo internacional secular que tem como único objetivo convencer a igreja de que a evolução é compatível com a nossa fé. Essa declaração está na página da Templeton, que é o principal financiador dessa associação. Essa é a minha opinião, Simone. Desculpa, não sei se você faz parte, mas é o que eu tenho seguido há 7, 8 anos que a ABC2 está no Brasil. Ela só tem esse objetivo, não tem outro. E quando fala que é pluralista, não é. Ela defende o evolucionismo teísta e, nas entrelinhas, critica as outras posições. A posição bíblica não é respeitada dentro da ABC2. Bom, então vou continuar aqui as questões, né? Tem mais 3, eu acho. Então, olha só. Uma questão é sobre, eu acho que isso, não é exatamente sobre isso, mas sobre as posições, né? As teorias, né, relacionadas à criação. A pessoa colocou assim: o que acha da possibilidade do design inteligente ter uma nova interpretação daqui a uns 100 anos? DI é design inteligente, né? Da mesma forma que a evolução criacionista pode estar passando. A metodologia científica é um sistema de crenças. O design inteligente, como tudo, se transforma à medida que adquirimos mais conhecimento. Como você vê isso? Eu vejo como natural em ciência, né? É natural. Não entendi a questão. Não entendi. Eu não entendi também muito, não, mas eu estou entendendo assim. Entendi. Como se fosse mais uma teoria que ela pode vir a ser questionada daqui a um tempo. Olha, nesse sentido. eu acho que ele está certo. O design inteligente, não sei, ou ele ou ela. O design inteligente é uma teoria científica que nasce dentro das ciências e bebe das evidências científicas. E que chega à conclusão que foi uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida. E pode ser que daqui a 100 anos ela chegue numa conclusão diferente, não tem nenhum problema com isso. Isso é ciência. Eu só acho que hoje é assim que a gente tem que fazer, né? Exercícios futurísticos, né? A lá mãe de Ná, ou para trás, isso não faz parte da ciência. A gente tem que ver agora, o aqui e agora. O aqui e agora da teoria do design inteligente mostra que as evidências são avassaladoras a favor de um universo e não a vida feito prontos e há pouco tempo, 6.000 anos, que bate exatamente com a palavra de Deus. Isso vai mudar? Pode, mas você acha que vai mudar? Não vai, porque se bateu com a palavra de Deus, bateu com a palavra de Deus, é a minha interpretação. Mas dentro do exercício científico pode mudar sim. Agora, a ciência é feita com as evidências do aqui e agora. A gente não pode ficar supondo que daqui a 100 anos pode mudar, então a teoria não é boa. Não, não é assim. É a melhor teoria de longe que nós temos hoje sobre o universo e a vida. A ciência, obviamente, pode ser reformada para um lado ou para o outro. E isso é natural. Mas a ciência tem que se basear com as evidências presentes, não com suposições de eventos futuros. Antes de mudar, ela tem que se espalhar. Porque aqui mesmo, conversando com uma senhora após a minha primeira palestra, né, é mais um caso, né, que eu vejo de uma pessoa que já viveu muitas coisas na vida, mas que disse honestamente para mim, né, que nunca tinha ouvido uma explanação contrária à teoria de Darwin de maneira formal, assim. Então, é isso que está acontecendo. Na verdade, essa teoria, se ela vai mudar no futuro, não vai, eu concordo, não importa isso agora. Importa que ela precisa se espalhar. Porque tem muita gente que precisa ouvir. E eu tenho certeza que todo mundo que ouve, no mínimo, fica com um pulgueiro atrás da orelha. Não é isso? Começa a pensar seriamente como foi enganado durante muitos anos e as implicações que isso tem para a sua vida, as implicações que isso tem para uma série de coisas. Eu mesmo tentei mostrar aqui as implicações disso, por exemplo, no ambientalismo. Né? Tem muitas implicações. Bom, agora eu tenho que fazer a última pergunta, porque o Tony disse que eu só posso fazer mais uma pergunta. E a última pergunta... não, mas essa última pergunta aqui, ela também é bem... Eu acho bem difícil, né? Cientificamente, bem difícil porque agora está nas mídias aí, está sendo polemizado isso, né? Cientificamente, é possível definir que o aborto, em qualquer estágio, é a morte da vida? Olha, assim, tem um princípio
Sobre essa questão de aborto, eu sempre falo assim, tem um princípio em justiça que diz in dubio pro réu. Quando que exatamente a vida começa? Se um cientista chegar para mim e provar que ele sabe exatamente quando a vida começa, a gente vai discutir essa questão, se pode ou não pode. Por enquanto, ninguém sabe. Ninguém sabe. Cientificamente, ninguém sabe. Portanto, indúbio pro réu. Se você não sabe, não mexe com ele. Se você não sabe, não mexe com ele. Agora, a Bíblia deixa muito claro que desde o momento da concepção você tem uma vida ali. Então, a ciência não sabe, mas a Bíblia sabe. Então, nenhum cristão pode ser abortista. Se você é abortista, você não deveria ser cristão. Nenhum cristão que lê a Bíblia pode ser abortista. E não há nenhuma evidência na ciência que nos possa levar a nenhum momento à frente da concepção. O óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, você já tem uma vida ali. É o que a Bíblia diz. E a ciência não sabe. Então, ela tem pelo menos que ser honesta o suficiente para dizer, eu não sei, portanto, não mexerei. A gente está mexendo numa situação em que a gente não tem certeza. É um exercício totalmente anticientífico, inclusive, da gente querer estabelecer, olha, a partir de 3 meses, porque tem aborto natural, sabe? São meras suposições sobre um assunto extremamente importante, que é a vida humana. Indúbio pro réu. E o réu, portanto, tem, na dúvida, a proteção e o direito. Quer dizer, mais do que tudo é uma questão ética, né? Não é só uma questão... Queria completar. Isso está um pouco fora, né, do que a gente falou, mas é um assunto realmente muito importante. A gente fez até um Decifrando a Ciência uma vez sobre aborto, sobre quando a vida aparece, captando algumas opiniões de algumas pessoas. A minha opinião, obviamente, é a bíblica, mas do ponto de vista da matéria, da biologia, não é que há um momento em que a vida apareça no útero da mulher, porque é um contínuo. Desde que a primeira mulher e o primeiro homem foram formados, a vida humana nunca cessou. É um contínuo. A vida permanece, passando de geração para geração. Cada vez que nasce uma criança, ela já é um contínuo de uma vida, porque o espermatozoide e o óvulo são vida. Eles têm vida. A questão é, virar um ser humano, sim, assim como para qualquer outro ser vivo. Virar um ser humano biologicamente completo é quando junta e forma o zigoto. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, forma o zigoto. Eu entendo que a vida humana aparece ali. Um zigoto já é um humano numa forma ainda de uma única célula. Mas é um humano. Porque aquilo ali não vai virar outra coisa. Vai virar um humano. É um humano. Ah, como assim? Pô? Só tem uma célula? Então vamos fazer uma brincadeira aqui meio maluca. Eu gosto de fazer essas coisas loucas assim, de pensar. Imagina que tem uma pessoa, pode ser eu, você, qualquer um, que nasceu, passou por esse processo, zigoto, cresceu, virou um ser humano adulto, e de repente, infelizmente, passa por surge uma doença que a gente não conhece, estou inventando aqui, uma doença degenerativa que vai fazendo com que você vá fazendo o caminho contrário. Você vai encolhendo, entortando, diminuindo, perdendo os órgãos, tornando eles simples, simples não existe, né? Mas fazendo como se fosse o processo que acontece dentro do útero da mãe, só que ao contrário. Você está vivo, adulto, e de repente acontece um processo, uma doença, que vai fazer você voltar a ser um embrião, só que fora do útero. Aí eu te pergunto, em que momento aí você deixa de ser ser humano? Você nunca vai deixar de ser ser humano. Só um negocinho, Muito olha boa, só. muito boa essa analogia. Tem 3 características para a vida que a gente sabe hoje. Um sistema vivo é capaz de se reproduzir, é capaz de manejar e captar energia, e é capaz de manejar e captar nutrientes. A partir do momento em que um óvulo é fertilizado pelo embrião, ele já se reproduz. A primeira subdivisão. Ele capta energia e maneja nutrientes. Então, do ponto de vista técnico, a partir do momento da fertilização, a gente até pode dizer que a ciência sabe, tá? Ela sabe, é uma vida ali. A gente fica jogando para 3 meses, 1 ano, não é? É interessante isso que o Rodrigo falou também, que a gente pode pensar aquilo ali, se fosse, não daria outro ser que não fosse uma vida, né? Um ser humano, né? Então, você está, de alguma maneira, interrompendo o processo de desenvolvimento de um ser humano, né?
Então, acho que foi ótimo. Olha, agradeço demais as perguntas. Desculpa se a gente foi muito extenso, mas teriam outras perguntas, é porque não é possível a gente conversar. Mas a gente vai ter tempo para conversar ainda bastante, né?